Em tempos de pandemia, o Brasil vive a realidade de enfrentamento, além da Covid-19, um quadro degradante no meio ambiente, com desmatamento, colocando em risco populações vulneráveis, liberação de agrotóxicos proibidos na União Europeia, diante de uma ameaça de invasão de gafanhotos no sul do país. Para fazer uma análise desse atual momento, a gente vai conversar agora com o professor Mohamed Habib, ele que é professor da Unicamp desde 1972 até hoje, com título de mestrado, doutorado, livre docência em ciências biológicas pela Unicamp, professor titular, foi pró-reitor de extensão e assuntos comunitários da Universidade de Campinas, diretor do Instituto de Biologia também da mesma universidade. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje. Prazer é o nosso. Bom, quero agradecer ao engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, né, da Associação Brasileira de Agroecologia, que fez essa ponte entre nós, né, professor? Inicialmente, eu Perfeito. queria saber como é que o senhor analisa, né, esse quadro verdadeiro aí, pandemônio em época de pandemia. Como é que o senhor está vendo tudo isso, professor? Eu até agradeço o meu destino, né, de poder imaginar que quando o ser humano acredita que ele está avançando na ciência e está chegando a ser um divino criador das coisas, né, cada vez ele está mergulhando mais na ignorância. Então, nós avançamos numa falsa ciência e perdemos totalmente a consciência. E exatamente por isso nós estamos errando feio em diferentes áreas de conhecimento. E esse resultado atual é uma prova nisso. Perdemos nas ciências, né, mais precisas, mais tecnificadas, aqueles que eles chamam de alta precisão. Eu chamo ela de grandes disfunções e grandes falhas na sua precisão. Então, isso, as três males que nós acabamos de ouvir agora, seja a questão dos gafanhotos migratórios, seja a questão da pandemia, né? Seja a questão dos agrotóxicos e das grandes áreas de monoculturas, ou seja, de cultivo de únicas espécies, né, em enormes áreas, esses três fenômenos, por enquanto, né, são provas bem claras das nossas falhas, das ciências que nós desenvolvemos e ainda tentando mostrar para a sociedade e apresentar para a sociedade como grandes avanços. Não são avanços, são retrocessos. A partir do momento que nós não compreendemos bem as leis da própria natureza, a partir do momento que nós erramos na nossa relação com essas leis da natureza, a partir do momento que nós desrespeitamos essas leis da natureza, a natureza responde do jeito que ela bem entende. Com bastante lógica, ela está mostrando para nós e comprovando para nós que os voos migratórios dos gafanhotos em grandes quantidades é uma prova direta do desequilíbrio natural e ambiental. Os problemas causados pelo vírus, né, causando não apenas epidemia em nível nacional, mas sim pandemia em nível global, é para mostrar para nós que os modelos que nós criamos de abrigar a espécie humana em enormes áreas urbanas, chamadas centros urbanos ou grandes cidades, verticalizando essa população em torres de 20, 30 andares, em cada andar 7, 8, 10 apartamentos. Esse tipo de concentração urbana é um grande erro que também nós cometemos, porque aumentando a densidade populacional de qualquer hospedeiro, aumenta diretamente a possibilidade de contágio. São leis da natureza. Então, nós não nascemos, nós não surgimos em prédios,
né? Ou em aglomerados. Nós não somos nem cupins, nem formigas. A natureza criou essas espécies para viver em si, em grandes e altas densidades populacionais. Os primatas não foram criados para viver nessas altas densidades populacionais. Portanto, são 3 exemplos de erros dos que se consideram cientistas. E a hora chegou para que eles acordem, para que eles sejam humildes, para que eles reconhecem que o momento que alguém acha que ele já chegou ao topo do conhecimento, ele está assinando o seu certidão de ignorância, o seu certificado de falta de conhecimento. Então, essa parte inicial para explicar por que nós chamamos esses 3 males de erros humanos é exatamente por causa dessa resposta bem simples e bem rápida no começo. Marilo. Tá certo, professor, o senhor falou dos prédios, né? E a gente lembra também das favelas, não é isso? Que também são frutos, né? Exatamente de políticas mal direcionadas para as populações mais pobres, né? E eu queria que o senhor falasse, além disso, a questão do papel da ciência, né? Tão desrespeitada pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, e falasse sobre a responsabilidade, então, da ciência, a diferença entre essa construção de conhecimento e a criação de produtos para o mercado, por exemplo. Exatamente. Mas antes de entrar nisso, na relação da ciência e a qualidade de vida do ser humano, eu gostaria de comentar rapidamente a questão dos aglomerados sem condições ambientais corretas, que nós chamamos aqui no Brasil de favelas. O problema das favelas não é a verticalização, não tem verticalização, né? O único projeto que verticalizou favelas, inclusive, foi do Paulo Maluf, né? Também fracassou porque não foi acompanhado por um processo educativo, conscientizacional e de participação coletiva para que a população dá o valor devido para aquelas favelas naquela época. Mas o problema das favelas no Brasil, de um modo geral, não é questão de verticalização ou horizontalização, não. Mas é a questão de abandono, de exclusão, de segregação social, de desrespeito aos direitos humanos, achando que excluindo os pobres, os ricos vão estar bem. E aí que foi engano, né? Porque nessa exclusão, nessa segregação social, nós criamos 2 castas na sociedade. Uma casta confortada e uma casta desconfortada. Na ecologia, o desconforto, ele causa evolução, causa capacitação, causa uma evolução até biológica em termos de resistência a condições ambientais adversas. Então, quem sai beneficiado no final das contas são esses excluídos, porque eles se tornam mais conscientes, porque eles olham de lado e vê o setor confortado e analisa, puxa vida, mas eu tenho 2 braços que nem ele, eu tenho um cérebro que nem ele, eu tenho 2 mãos que nem ele, eu tenho 2 olhos que nem ele, 2 ouvidos que nem ele. Por que ele está me segregando? Por que ele está me tratando? Por que não está me oferecendo o serviço de saneamento? Por que não está me oferecendo postos de saúde perto? Por que não está me oferecendo uma escola perto? Isso é um problema social muito sério. E expressa claramente a cegueira dos poderes públicos instalados. Esse é um problema brasileiro, mais uma vez, de uma elite que não tem consciência, não tem sensibilidade, achando que esse drama que está acontecendo de epidemias, de pandemias, disso, daquilo, achando que isso é bom, porque assim os pobres vão morrer. É uma ilusão. Quem vai morrer das pandemias não são os pobres. Não são aqueles que se alimentam, né, de comida contaminada.
não são esses que muitas vezes são obrigados a ir lá para centros de abastecimento no final do dia para colher alimentos que o mercado não aceita mais. Essas pessoas têm uma defesa imunológica natural muito maior do que a elite confortada, que vive num ambiente esterilizado, que autoclavam tudo que é oferecido aos seus filhos. Esse é um grande engano. A justiça, ela é assegurada pela própria lei da natureza. A evolução só acontece por força de pressão. Então, as condições adversas ambientais, esses que propiciam, esses que estimulam os seres vivos a evoluírem-se. Portanto, é uma questão de tempo. E por isso a elite precisa acordar mais uma vez. Sejam justos, porque a injustiça acaba com aqueles que se acham os deuses. Lamentavelmente, essa é a realidade. Professor, mas a gente está vendo também a morte, né, por Covid-19 de muitos pobres, né, inclusive por falta de atendimento médico, né, professor? Claro. A curto prazo, a classe injustiçada, e por isso é injustiçada, ela sofre muito, né? Mas a médio e longo prazo, ela será a classe mais consciente e mais qualificada por causa dessas dores que eles estão sofrendo. Uma pena que a classe confortada não está percebendo isso, porque ela, se percebesse isso, ela tenderia a ser mais moderada. Vale a pena sentir um pouco de dor, porque só sentir conforto é ruim para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Um pouco de dor, um pouco de frio, um pouco de fome, um pouco de sede faz bem para alimentar a consciência. Entendi. Professor, vamos à questão aí da ciência, né? Falando da responsabilidade, né, da ciência. Perfeito. A ciência, do jeito que a natureza esperava da gente, ela cria uma ciência que fosse útil para o ambiente e para todos os seres vivos, que são fundamentais para a existência, para a sobrevivência, para a qualidade de vida da última espécie do reino animal, né, que chegou ao planeta, que é chamada Homo sapiens. Então, a ciência, a natureza esperava do Homo sapiens que ele mereça esse nome que ele mesmo deu a ele próprio. Nós nos chamamos dos portadores da sapiência. Isso já em si já é ignorância. Porque a partir do momento que eu me identifico como sábio, eu estou dizendo que sou ignorante. Então, a natureza esperava da gente que a ciência que nós desenvolvemos, já que a natureza nos deu um cérebro, um intelecto que não foi dado para nenhum outro animal, ela esperava da gente que esse cérebro funcionasse para preservar a natureza, preservar toda a biota que nela existe, para que esse ser humano também possa viver cada vez melhor. Nós seguimos o caminho contrário. Nós desenvolvemos ciência para beneficiar a pouquíssimos da sociedade humana que nós chamamos de elite. Então, nós fazemos ciência dirigida para o interesse de poucos. Tanto é que nós nos apropriamos do conhecimento. Tanto é que nós patenteamos o conhecimento. A partir do momento que falo que o conhecimento é meu, estou decretando para outro a ignorância, a falta de conhecimento, a pobreza, a exclusão e reservando para mim os benefícios e os privilégios. Então, a doença da ciência humana, né, ou ciência que o homem desenvolve desde 1883, é uma ciência aplicada manca, uma ciência aplicada distorcida, uma ciência aplicada injusta, porque ela não se preocupa nem com o ambiente, que é a nossa casa, que é o nosso lar, que é o nosso ninho, nem com o próximo. Se eu não me preocupo com o próximo,
Imagine se eu vou me preocupar com o ambiente natural, com floresta, com a biodiversidade, com a qualidade do ar, com o aquecimento global, com isso, com aquilo. Eu vou me preocupar com absolutamente nada disso. Por quê? Porque eu me tornei cego no uso e na aplicação da ciência. Então, o nosso problema é que nós criamos instrumentos de apropriação de conhecimento, de exclusão a partir do conhecimento, e chamamos isso, um nome bonito, sociedade de conhecimento. Nós temos que pertencer à sociedade de conhecimento, porque as sociedades da ignorância desaparecem. Esse é um projeto equivocado, injusto e antiético. Nós temos que libertar a ciência, voltar a milhares de anos atrás, quando o conhecimento era considerado patrimônio da humanidade. Quando você ia para a biblioteca, a antiga biblioteca de Alexandria, e vê o que estava escrito lá na entrada daquela biblioteca. Aqui encontram-se os remédios da pior doença da humanidade, a ignorância. Entram e usem e abusem, porque esse é o patrimônio da humanidade. O bicho ruim, o que ele fez na biblioteca de Alexandria? Queimaram. Queimaram. Aí depois, no final dos tempos, aparece uma coisa que eles chamaram de Revolução Industrial. Que a palavra revolução é uma palavra bonita, um termo de libertação. Revolução Industrial. Toda acompanhada pela propriedade intelectual, apropriação de conhecimento e patenteamento. Dizendo, nós e nós temos o conhecimento, nós temos as tecnologias, vocês são pobres, nós vamos explorar vocês, nós vamos explorar os seus recursos naturais, nós vamos ocupar vocês militarmente, nós vamos explorar tudo que vocês têm e vocês vão ter que obedecer a gente. E assim que o mundo, a partir da Revolução Industrial, se dividiu. Os donos de conhecimento e os compradores de conhecimento. Tivemos aqui um ministro de educação durante 8 anos, colega nosso da Unicamp, que foi o ministro de educação durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele falava nas suas palestras, para o Brasil é mais barato comprar tecnologias do exterior e não desenvolver tecnologias. E aceitamos isso. Aceitamos isso. Quando vê um governo progressista defendendo o desenvolvimento tecnológico, investindo nas universidades, dobrando o número de carteiras de alunos universitários, no ensino gratuito superior, a elite não gostou. A elite derrubou. A elite trouxe para nós um governo atual que o que eu posso dizer, oh meu Deus, Deus me livre, porque decretou a morte do desenvolvimento nacional. Devolveu o Brasil de um país emergente para um país, infelizmente, se encaminhando para o subdesenvolvimento. Então, a partir do momento que nós tratamos a ciência como instrumento, como ferramenta para beneficiar minorias, chamadas elites, e esquecemos do que a qualidade de vida de uma espécie social é um pré-requisito fundamental para que ela alcance uma qualidade de vida satisfatória, né? Como ela é espécie social, todos os membros da sua espécie têm que ser e têm que ter uma qualidade de vida aceitável. A partir do momento que você pega uma espécie social e quebra ela, fragmenta ela em 2 partes, uma com boa qualidade de vida e outra sem qualidade de vida, cria um conflito, cria o desconforto, cria desarmonia, cria exclusão, cria ódio, cria preconceito, cria essas doenças todas que nós estamos vendo aqui. Solução, qual é a saída? É simples. Volte a considerar o conhecimento como patrimônio público.
de toda a humanidade. Quem quiser pega e usa e disputa no mercado com a qualidade do seu produto e com o preço baixo que você está cobrando. Aí sim nós vamos ter a disputa, vamos ter a liberdade de disputar honestamente a partir da qualidade do meu produto e a partir de um preço razoável. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado. Muitíssimo obrigada por essa entrevista. E a gente espera outras vezes aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT. Um grande abraço, viu? Grande abraço, Marilu, querida. Grande abraço a todos vocês e sempre estarei às ordens de vocês para quando precisarem de uma conversa comigo. Obrigado por tudo. Muito obrigada. Falamos aqui com Mohamed Habib, professor da Unicamp desde 72 até hoje. Ele que tem título de mestrado, doutorado, livre docência em ciências biológicas pela Unicamp, é professor titular, foi reitor de extensão e assuntos comunitários da Universidade de Campinas e também diretor do Instituto de Biologia dessa universidade. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.